Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e sua família. Nós estamos mais uma vez diante de vocês para estudarmos a palavra de Deus. Nós hoje vamos verificar no capítulo 5 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, versículos de 1 a 12. Esse texto é conhecido como a parte do Sermão do Monte, as bem-aventuranças do Senhor Jesus. Ele começa no capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém. As bem-aventuranças sintetizam a lei de Cristo para a sua igreja, da mesma forma que os 10 mandamentos sintetizam a lei de Moisés para os judeus. É uma escada que o cristão sobe no processo da vida cristã, do crescimento espiritual. Então nós vamos pensar sobre o caráter do cristão, a vida cristã vivida de uma forma ideal diante do nosso Deus. Nós podemos destacar alguns pontos importantes nesse texto, e o primeiro é: o cristão é humilde de espírito, é aquele que tem humildade espiritual. Nós podemos ver isto então no versículo 3, que nos fala: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, é a virtude rara que faz cada um considerar os outros superiores a si mesmo. John Wesley os define bem: são os que conhecem a si mesmo, os que estão convencidos de pecado. É o que reconhece que é infeliz e pobre, miserável, cego e nu. Apocalipse 3:17. Então, o pobre ou humilde de espírito não é aquela pessoa que podemos chamar pessoa desvalida das coisas materiais, que então vive sofrendo fome, passando necessidade. Não são esses. São aqueles que, ao se colocar diante de Deus, eles então olham para a grandeza de Deus, para a santidade de Deus e chegam à conclusão que não é nada,
não pode nada e que ele precisa, então, de se humilhar diante do Senhor. Então, é uma verdade do caráter cristão, ser humilde de espírito. Em segundo lugar, o cristão é aquele que chora. Nós sabemos que chorar é um verbo que todo ser humano sabe conjugar. É a primeira coisa que fazemos neste mundo. Quando chegamos ao mundo, temos que chorar. E ao morrer, deixamos também chorando os nossos queridos. Quando é que chorar é condição para ser bem-aventurado? Não é este o choro que Jesus está referindo. Então, podemos dizer que bem-aventurados os que choram seus próprios pecados, a sua condição decadente diante de Deus. Foi o que fez Davi quando se arrependeu pelo seu pecado. Ele chorou então diante de Deus. É bem-aventurado o que chora os pecados também do mundo, das outras pessoas. Esdras chorou o pecado dos judeus. Neemias chorou pelas iniquidades de Israel. Jeremias chorava pelo pecado do seu povo. Jesus chorou por Jerusalém, quando viu que Jerusalém não estava nem um pouco interessado na mensagem, na verdade que Jesus revelava ao povo judeu. Então, precisamos dizer para Deus, orar a Deus, dizer: ó Deus, perdoa as vezes em que olhamos o mundo com nossos olhos enxutos. Os profetas choravam pelo povo, pela condição do mundo de pecado. E nós também devemos chorar pelos nossos pecados e pelo pecado do mundo, a condição realmente depravada do mundo no qual nós vivemos. Em terceiro lugar, o cristão é manso. O servo do Senhor não permite que seu espírito seja envenenado com o que Malbatan chamou de toxina do rancor. Crentes há que afirmam que, com certa arrogância, que não levam desaforos para casa. Passam longe, então, do modelo que procuramos imitar, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele levou, sim, desaforo para o céu. É curioso que Jesus compara os cristãos a ovelhas. Ora, a ovelha não agride, não persegue, não se vinga. Manso é o que abre mão de seus direitos. Então, a pessoa que realmente imita o Senhor Jesus. Quantas vezes ele foi injuriado, mas não abriu a sua boca. Ele, então, realmente era uma pessoa mansa. Em quarto lugar, o cristão tem fome e sede de justiça. Essa qualidade do caráter do crente não quer dizer que ele fará justiça com as próprias mãos. É apenas outra forma de dizer que ele tem fome de Deus. Tem fome, tem sede de Deus. Ele busca, então, cada dia um crescimento, um desenvolvimento de Deus. Ele tem fome e sede de se relacionar com Deus, de estar andando com Deus. O filho pródigo voltou para casa quando passou fome. Essa é uma qualidade
que deve ser permanente no crente, a fome, a sede de Deus, a fome de relacionar-se com Deus, de saciar-se de Deus na sua vida. Em quinto lugar, o cristão é misericordioso. H. Norman diz que a palavra para misericórdia no Velho Testamento significa a capacidade de entrar na pele de uma outra pessoa, de modo que você pode ver as coisas com os olhos dela e sentir com o sentimento dela. E é identificação genuína com uma outra pessoa. E então o bom samaritano, que nós conhecemos a história, né? Que encontrou aquele homem caído, outros já tinham passado e não atenderam às necessidades daquela pessoa. O samaritano, que não se relacionava com Deus como os judeus, ele passando, ele viu aquele homem e carente, necessitado, então participou do sofrimento daquele homem. Então, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, como diz Lucas 6,36. Então, esta é uma característica que deve estar presente, é uma virtude que deve estar presente na vida do crente, a misericórdia, sofrer o sofrimento dos outros, que significa esta palavra. Em sexto lugar, o cristão tem o seu coração limpo. Neste ponto, é fundamental que se observe a ordem dos fatores. Não somos cristãos porque temos o coração limpo, mas temos o coração limpo porque nos tornamos cristãos. Cristo purificou os nossos corações. Veja o que Jesus disse em Mateus 15:19. Então, Jesus falando sobre isso, que no relacionamento com Deus, o mais importante não é a beleza de linguagem, a suntuosidade do tempo, a duração das orações, é o coração, então, transformado, mudado por Deus, limpo pelo o sangue de Cristo, então, perdoado, e ele agora vai ter, então, um relacionamento com Deus. Por isso que o versículo 8 nos fala: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O nosso relacionamento com Deus será perfeito se o nosso coração for um coração purificado, limpo. Então, por isso, devemos orar cada dia: Senhor, limpa, purifica o meu coração, para que nós possamos ter um relacionamento perfeito, para que nós possamos sentir a presença de Deus nas nossas vidas, conduzindo então as nossas falas, as nossas ações para a sua glória e para o seu louvor. Em sétimo lugar, o cristão é um pacificador. Então nós lemos aí o versículo 9: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus, filhos do Senhor. Então, os pacificadores, eles são reconhecidos, são chamados de filhos de Deus. Os judeus esperavam um Messias guerreiro, com autoridade, firmada na espada. Jesus, porém, encarna um modelo diferente de Messias, sem exército, sem espada, sem violência, e é reconhecido como o príncipe da paz.
ele era um homem pacificador. Então, o crente precisa seguir esse exemplo de Jesus. James Bryce, ele, se não destruirmos a guerra, ela nos destruirá. O pacificador é assim, vive em paz, espalha a paz, morre em paz. Para isso, ele precisa conhecer o princípio da paz e conviver com ele. Conhecer bem Jesus, a sua vida, como ele viveu, o exemplo que ele nos deu. Em 8º lugar, o cristão sofre perseguições por causa da justiça. Nem sempre seguir a Cristo livra-nos de problemas. Às vezes os problemas aumentam justamente por causa disto. Jesus nunca enganou os seus seguidores. Ele não omitiu a cruz. Disse para os seus seguidores: tome cada dia a sua cruz e vem e segue-me. E ele também declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida cristã não é uma exceção ou excursão turística. As terras do conforto e da prosperidade. Seguir a Jesus é pisar terreno minado. Então, essa é uma bem-aventurança de Jesus com relação ao nosso sofrimento por causa de Deus, da justiça, ou seja, de servir a Deus, de crer nele, de realmente se relacionar com Jesus. Convém lembrar, porém, que a perseguição não alterou nem o ânimo dos apóstolos, como também não alterou o propósito de Deus para eles. Então, sabemos que estamos vivendo dias conturbados e às vezes politicamente falando também, mas a política não influencia no reino de Deus, porque o reino de Deus não é deste mundo e ele está em nós, seja qual for a condição do mundo onde nós moramos, politicamente ou outros acontecimentos, nós vamos estar sempre em comunhão com Deus, porque realmente o reino de Deus está no nosso coração. E por último, concluindo, o fato de alguém pertencer a uma determinada religião não significa que ele é bom de caráter, mas o cristão tem de exibir o caráter de Cristo. Nós, observando essas coisas, vivendo essas coisas na nossa vida, nós vamos então imitar a Cristo e vamos ter o caráter de Cristo na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Que como filhos de Deus nós temos que imitar o nosso Pai, porque Ele é perfeito. Temos então que ter o caráter de Cristo no nosso viver cristão, no nosso dia a dia, mostrar Cristo com o nosso caráter. Que Deus nos abençoe e nos fortalece cada dia mais para que possamos viver uma vida cristã que agrada o nosso Deus, aquele que nos resgatou e nos fez então seus filhos pelo seu poder. Amém. Que Deus nos abençoe.